João capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, você pode ficar. Mas eu quero trazer nessa noite de Santa Ceia uma reflexão a respeito da religião. Primeiro porque Nicodemos, este personagem que não marca um encontro, ele decide ir encontrar. Esse encontro não foi um encontro marcado, até porque a religião do momento, a religião da época, não permitia ou não aceitava os ensinamentos de Jesus. Eu quero dizer que eles não aceitavam. Por quê? Porque quando Nicodemos chega até Jesus, ele faz um esclarecimento que eu creio que nas reuniões que haviam no Sinédrio, as reuniões que haviam na comunidade religiosa da época, aquilo que a Bíblia classifica como os fariseus, como os saduceus, como os escribas, aqueles que comandavam a religião na época, ele faz um esclarecimento dizendo: nós sabemos que tu és mestre em Israel. Ele não diz eu sei. A expressão dele é que não só ele tinha essa certeza, mas que todos aqueles que conheciam os pergaminhos, conheciam os livros sagrados, conheciam o Pentateuco, conheciam os livros históricos, conheciam os livros dos profetas, conheciam a profecia a respeito da vinda de Jesus. Então ele menciona para Jesus, ele traz uma revelação para Jesus: nós sabemos que tu és mestre em Israel, porque se Deus não fosse contigo, tu não faria essas coisas que tu chegou aqui fazendo. Ele estava dizendo assim, tu chegou fazendo coisas que até então a religião não conseguia fazer. Ele traz um reconhecimento, mesmo sem nunca ter tido um diálogo com Jesus. Despertou em Nicodemos uma curiosidade de conversar. Na verdade, aqui nessa cabeça pensante, eu até tento imaginar que o que Nicodemos na verdade queria saber era se Jesus era verdadeiramente aquele pelo qual as Escrituras apontavam.
Porque dentro dos templos, ou precisamente do templo, além do Pentateuco, os livros que eram mais examinados eram os livros dos profetas, e mais ainda o livro do profeta Isaías, que era quem mais tinha profetizado a respeito de quem viria e de que forma viria e o tempo em que ele viria. Por isso que quando Jesus nasce, que os magos do Oriente saem da sua terra, porque foram atraídos por causa de uma estrela que não era uma estrela comum. Eles eram homens que estudavam o tempo, eram homens que estudavam as estrelas, e eles identificam uma estrela diferente, e essa estrela, ela aponta para a cidade de Jerusalém. E quando eles entram em Jerusalém, por a Bíblia dizer que nasceria um rei, a Bíblia diz que os magos vão primeiramente lá no palácio de Herodes. E quando eles entram no palácio, eles perguntam onde está o menino prometido que tinha nascido. Só que Jesus não nasceu no palácio. E a Bíblia diz que por um momento Herodes se perturba. Por um momento Herodes sai de si. Ele pede para que examinem nas Escrituras o tempo e o lugar que o menino havia de nascer. E ele despede aqueles homens dizendo: quando vocês o encontrarem, voltem por aqui e me digam onde ele está, para que eu também o vá adorar. Vou voltar lá para a história que eu estava lendo agora. Foi só para a gente poder entender a questão. Então, o livro do profeta Isaías era o livro mais examinado em meio aos religiosos. E Nicodemos e também todos que faziam a composição da direção do templo sabiam o momento, a estação do ano, o tempo em que esse menino haveria de nascer. E no seu diálogo com Jesus, ele faz essa expressão: nós bem sabemos. Quando alguém diz nós bem sabemos, é porque ele tem uma certeza de quem Jesus na verdade o era. O fato é que quando ele faz essa expressão, ele faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta de Nicodemos: o que é que eu posso fazer? O que é necessário eu fazer? E Jesus diz no versículo de número 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode, primeiramente ele diz, não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo assim, ó: tu, Nicodemos, és mestre, tu é um cara inteligente, tu é um cara estudioso, tu é um cara que tu não é leigo, tu vive estudando as Escrituras e tu não sabes disso. Tu não sabe o que significa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver. Jesus estava dizendo assim para ele, ó: a religião te cegou, mesmo tu conhecendo as Escrituras.
digo que a religião cegou, porque a religião, mesmo sabendo, temia a vinda do rei. Porque para os judeus, porque para as lideranças religiosas, a vinda de um rei era coisa séria. Quando nós estudamos a história dos reis, quando nós lemos os livros das crônicas dos reis de Israel, nós percebemos que haviam reis que faziam a vontade de Deus, e haviam reis que se negavam a fazer a vontade de Deus. Quando os reis, juntamente com a religião, negavam a fazer a vontade de Deus, a Bíblia Sagrada diz que o povo perecia, as guerras não eram ganhas, as lavouras não eram prósperas, e o povo vivia debaixo de um jugo. Porém, quando surgiam reis que eram tementes ao Senhor, a primeira coisa que esses reis, quando eles assumiam o trono, fazia era reorganizar antes de tomar qualquer atitude no que diz respeito ao aspecto político da época. A primeira coisa que eles faziam era restaurar o culto a Deus. A Bíblia diz que os reis que obedeciam, a primeira coisa, eles entravam nas florestas, derribavam os postes ídolos, acabavam com as imagens de escultura, restauravam o altar do Senhor, acendiam o fogo novamente, e o culto ao Senhor passava a ser um culto agradável aos olhos de Deus. Era diferente. E assim entrava rei e saía rei. Mas todo aquele que era temente, aleluia, ele trazia restauração para a casa de Deus, para o altar do Senhor. O fato é que no tempo do rei Herodes, a religião estava corrompida, tudo estava aos avessos. E o que eles esperavam na vinda de Jesus era um rei para substituir o rei que já estava, para dar continuidade a tudo aquilo que já estava acontecendo. Só que a promessa da vinda de Jesus Cristo é que este rei viria para restaurar o reino, não o reino da terra, mas restaurar o reino de Deus. Ele disse: eu vim para aqueles que se haviam perdidos. Eu vim para restaurar a questão espiritual. Eles não entenderam e foram procurar no palácio. Tudo que eles esperavam era um rei que viesse numa carruagem. E Jesus chega montado em um jumentinho. E nesse diálogo Jesus está dizendo: Nicodemos, enquanto as escamas não cair dos teus olhos, tu não vai conseguir enxergar, ver o reino, porque o reino de Deus está aqui na tua frente. Primeiro ele disse que tu não pode nem ver, enquanto você não entender que você precisa nascer de novo. E nascer de novo significa tudo que tu aprendeu até hoje, tu esquece, porque a partir de hoje eu quero te dar uma nova vida. Porque não adiantou de nada ele ter aprendido tudo isso o tempo todo. Conhecia as escrituras, conhecia as profecias, tinha nele um reconhecimento de que Jesus fazia coisas que só Deus é que fazia, e no seu coração ainda havia dúvida.
Aleluia. Para ver Jesus nós precisamos nascer de novo. Ainda que nós sejamos um frequentador de culto, frequentador de igreja, o relacionamento com Jesus, ele vai muito além de tudo isso. Porque conhecer as Escrituras, a religião já conhecia. Estudar as Escrituras, os tempos, as épocas, eles já faziam. O problema é que quando Jesus chega, isso traz uma certa deturpação na cabeça de muitos, porque eles esperavam Jesus vindo de um jeito, e Jesus ele veio de outro jeito. Até hoje isso acontece com a gente. Nós esperamos Jesus agir de uma forma, Jesus age de outra forma que a gente nem imagina, e a gente fica duvidando se ele é Deus, se é Jesus mesmo que está na causa. Lembra o que Jesus disse? Ele disse: eu vim para fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Ele não veio fazer a vontade dos homens. Então vamos parar com esse papo de Jesus, eu quero desse jeito. Não, Jesus faz segundo a tua vontade. É assim que tem que ser. Porque as coisas em Deus sempre vão acontecer de forma que muitas vezes nós não entendemos no momento. Mas depois a gente vai começar a entender os porquês. Quando o Nicodemos, no versículo de número 4, diz: como é que pode? Eu vou ter que virar criança de novo? Eu vou ter que retornar lá para o ventre da minha mãe? Como é que é esse negócio? Me explica. E é nessa hora que Jesus diz: mas tu não entende isso? Mesmo sendo conhecedor, tu não entendes isso? A Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo que nos fará lembrar, é que nos fará entender. Aleluia. E o Espírito Santo é aquele que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei um outro Consolador. O Espírito é aquele que quer fazer habitação dentro de cada um de nós. Mas para que o Espírito habite, eu tenho que jogar a capa da religião lá fora. Porque no versículo de número 5 Jesus diz: em verdade te digo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não poderás entrar no reino de Deus. Tu precisa se lavar, Nicodemos. Tu precisa receber um novo espírito, Nicodemos. A religião te ensinou, mas ela também te cegou. Ela te deixou sem entendimento. No versículo 3 ele está diante do reino, daquele que veio para nos apresentar o reino. No versículo número 5 ele diz: quer entrar? E entrar no reino quer ter experiências, quer ser diferente, aleluia, quer entender melhor a coisa. Então nasce da água e do Espírito, para que você possa entrar e aprender coisas diferentes. Uma coisa é ficar de fora, outra coisa é entrar para dentro. Porque quando você está dentro, querida coisa, aí o negócio vai mudar. Aleluia. Oh glória. Deus está falando com você. Você quer ficar só na porta, só no cantinho? Não, aqui tá bom demais. Jesus está te convidando para vir mais para dentro. Oh glória. Quer que o negócio mude? Pois vem mais para dentro. Nasce de novo, nasce da água e do Espírito. Deixa Jesus te lavar com essa água.
A água do conhecimento, a água da experiência mais profunda. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a dúvida que você tem a respeito de Deus? Qual é a dúvida que você tem a respeito de Deus? Um dia eu fui perguntado para eu vou usar a expressão semi-ateu. Se é que existe um semi-ateu, o cara ou é ateu ou não é, né? Eu criei agora esse negócio, só para você poder entender. Eu peguei uma carona com esse camarada, faz tempo isso. Eu não era pastor ainda na época. E ele me fez algumas perguntas. Eu confesso para os irmãos, se não fosse o Espírito de Deus, eu até hoje estava sem resposta. E a pergunta dele era: cadê esse camarada? Olha a forma que ele se dirigia a Deus. Onde é que esse camarada está? Que naquela região da África está cheio de criancinha passando fome e morrendo, acometido de doença. Aonde é que está esse camarada que tem país aí que vive em guerra, morre inocente? Aonde é que está esse camarada que inocentes se acidentam? Aonde é que está esse camarada que quem é assaltado muitas vezes aí ele se encheu, irmão? E eu só calado na minha esperando a resposta de Deus. E eu falando com o Espírito Santo aqui: Espírito Santo, não me deixa eu ser envergonhado. Eu olhei para ele e disse assim: você acha que o Deus que não poupou nem o filho dele vai poupar o teu? O Deus que permitiu o Herodes cometer a maior chacina da história do mundo para tentarem matar Jesus, ele não impediu, ele vai impedir isso aí? Aí eu tinha aprendido uma parábolazinha. Quando eu dei essa, ele se calou. A gente foi o resto da viagem, ele calado. Ele estava no volante. E eu aproveitei a oportunidade, porque nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu olhei assim, bem para frente, nós estávamos na José Bastos, parado no sinal, naquele sinal ali da rua Ceará, já perto de chegar na curva do Inca. Aí eu perguntei assim: você sabe me dizer que placa é aquela que está já perto da curva? Lá na rua Ceará para a curva do Inca dá uma distância mais ou menos. Você sabe me dizer que placa é aquela que está lá perto da curva do Inca? Ele disse: tu é doido, está muito longe, como é que eu vou conseguir ver? Eu digo: pois é, você não consegue enxergar Deus, porque você está muito distante dele. Mas vai se aproximando da placa, que você vai ver o que está nela. Se você se aproximar de Deus, você vai entender quem é Deus. Ô glória! Sabe quando foi que eu comecei a entender Deus? Não foi no dia que eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus eu entrei. Mas foi conhecendo e prosseguindo em conhecer. Fui começando a frequentar a igreja, começar a aprendendo, começar a ter interesse, comecei a ter curiosidade. E Jesus foi me ensinando. E agora eu vou fazer o que o meu pastor, meu professor disse: eu ainda não saí do capítulo 1 de Gênesis. Já tenho 16 anos que aceitei Jesus, mas eu não saí do capítulo 1 de Gênesis ainda, porque eu quero conhecer e prosseguir. Eu não quero nunca que esse fogo que me faz conhecer Jesus se apague da minha vida, de forma nenhuma. Todos os dias eu preciso de uma porção a mais. Todos os dias nós precisamos buscar nesse Deus, não no mundo, não em frases de efeito. Muitas vezes ela até nos serve, eu guardo alguma delas comigo, mas a resposta para tudo aquilo que nós necessitamos, elas está aqui, na pessoa de Jesus Cristo.
naquilo que Ele tem nos ensinado. Quando Jesus tem um encontro com Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele fez cair dos seus olhos a escama que o impedia de ver. E Saulo estudou na melhor escola de teologia da época. Aprendeu aos pés do mestre Gamaliel. Conhecia a letra demais. Conhecia a religião a fundo. Conhecia Pentateuco. Conhecia livros históricos. Conhecia livros proféticos. Só não conheceu o Filho de Deus quando chegou. Mas no seu primeiro encontro com Ele, Paulo nunca mais foi o mesmo. Algumas pessoas dizem que Jesus pegou ele, o Saulo, e transformou num Paulo. Não. A Bíblia diz que o nome dele era Saulo, também chamado Paulo. Não teve nome mudado nenhum. Ele era Saulo, também chamado Paulo. Em uma língua o conheciam por Saulo, e outra língua conheciam ele por Paulo. O que mudou na verdade não foi o nome, foi o interior. O que mudou nele foi as atitudes. O que mudou nele agora foi o entendimento. O que mudou nele agora é porque enquanto ele estava só fora, ele estava servindo a religião, ele agora passou a servir o verdadeiro Deus. Porque é assim que ele age, é assim que ele faz. Eu quero te pedir nessa noite para que você fique de pé. E assim como Nicodemos, talvez você tenha algumas dúvidas na sua cabeça, no seu coração. Talvez você siga aquela frase que diz que todas as religiões levam a Deus. Ei, a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, um só mediador. Os outros foram criados pelos homens. A Bíblia também diz que há um nome só pelo qual possamos ser salvos. E esse nome é o nome santo de Jesus Cristo. Isso não é uma ideologia, isso é uma verdade. Este livro aqui foi o único livro que perdurou por longos e longos anos. E a palavra diz, ela mesma, que todas as coisas passarão, mas estas palavras, elas permanecerão. Essa palavra não sofreu mudanças, ela apenas sofreu traduções. Mudanças não. Ela continua sendo ainda o livro da verdade. Por isso esta palavra também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta culto de libertação sem palavra. O que liberta é a palavra, o que nos guia é a palavra, o que nos fortalece é a palavra, e nós precisamos nos alimentar da palavra. Ela tem resposta para tudo. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh glória. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cante.
Eu quero te fazer um convite. Você que está só na porta, você que até veio para pertinho dele, ele te chama para nascer de novo, para que tu possa vê-lo, para que tu nasça da água do Espírito, para que você possa entrar no reino. Eu não sei neste momento qual a sua posição, eu não sei aonde você está, a que distância você está. O fato é que Ele quer nessa noite tirar as escamas dos teus olhos, para que tu possa ver, para que tu possa entrar, para que tu possa ter experiências magníficas com Ele. Tem alguém nessa noite que tenha interesse nisso? Em entrar mais para dentro? Em penetrar mais? Ninguém diz eu vou para o shopping e fica na porta do shopping. Até porque a porta lá é tão sabida que quando você chega perto dela, ela se abre, dizendo assim, entra. Aleluia. Você levanta assim a mão para o ônibus, ó, ele para, você só entra quando a porta da graça já está aberta. A porta dessa graça está aberta. Aleluia. Tem alguém que quer entrar? Oh glória. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pastor, eu já entrei. Quer vir mais para dentro? Quer experimentar o melhor de Deus? Oh, glória. É só sair do seu lugar e vir aqui. Eu estou doido para orar por você. Porque muitas vezes as lutas nos fazem retroceder. Muitas vezes os problemas fecham os nossos olhos para aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida. Aleluia. Se quiser, eu vou orar por você. Só se você quiser. Mas mesmo sem você querer, a porta da graça vai continuar aberta. Mas o fato é que um dia ela vai fechar. Eu não sei. Aí eu não vou poder lhe dizer quando é. Mas ela continua aberta. E um dia ela vai fechar. E quando ela fechar, as possibilidades diminuem de você não só chegar perto, mas também de entrar por ela. Que Deus abençoe a nossa vida. Permaneça de pé.